Já estamos ao vivo? Pelo que parece aqui, mas eu não... Bom, não estou conseguindo escutar os companheiros. Oi, Marrone. Cristine, me ouve? E aí, Diego? Tudo bem, deputado? Prazer estar aqui, que bom estar aqui. Boa noite, Diego. Boa noite, Marrone. Boa noite. Então, obrigado aí pela participação de vocês nesse momento tão difícil para todos, né? Vocês que são dois representantes aí do Fórum da Soberania Alimentar de Pelotas, né? E que haviam constituído já este fórum lá em 2018, né? Para que a cidade possa ter um conselho de segurança alimentar e nutricional, né? E que agora, nesse momento da pandemia, assume, né, também um caráter solidário aqui, de ir colocando em prática, né, a segurança alimentar. Então, eu falo com o Diego Gonçalves, que é assistente social, militante da Consulta Popular, né, e que fala sobre o papel dos movimentos sociais durante esta pandemia. E a Cristine Jacques Ribeiro, que é responsável pelo Fórum da Soberania, professora, doutora do Programa de Pós-Graduação de Política Social e Direitos Humanos da UCPEL, e que tem uma grande experiência, né, nessa área do serviço social, com ênfase aos movimentos populares, né, da segurança alimentar, soberania alimentar, direito à cidade, reforma agrária e urbana, né? Então, uma alegria estar aqui com vocês, né, para que a gente possa comentar um pouco, falar um pouco sobre as iniciativas e também, né, levar a todos aqueles que nos acompanham essa mensagem aí do Fórum, né, e as atitudes do Fórum e a importância, né, da segurança alimentar, particularmente num momento como esse. Podemos começar, então, aqui, né, com a Cristine. Primeiro, as damas, né, como deve ser a nossa etiqueta aqui. Tudo bem, Cristine? Me fala um pouco aí, fala um pouco para nós dessa iniciativa, né, do Fórum, e que pé que a gente está agora e quais são as perspectivas aí para frente. Boa noite, muito prazer. Boa noite, Marrone, boa noite, Diego. Eu quero agradecer, então, a oportunidade de trazer essa discussão nesse momento, nessa live. Eu represento vários grupos aqui do Fórum, várias entidades, vários movimentos sociais enquanto Fórum e na campanha também que a gente construiu a partir dessa conjuntura do Covid. Primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui, que é muito importante aproveitar essa oportunidade, é da gente ter a compreensão do que é a soberania alimentar. A soberania alimentar, ela é um conceito construído e ela surge com os movimentos campesinos no início da década de 90, em contraponto de uma perspectiva de segurança alimentar imposta na década de 70 no Brasil, que naquela época tinha uma perspectiva de combater a fome utilizando um tipo de política agrícola vinculada ao manejo com agrotóxicos, né, que propiciou um processo de expulsão de famílias no campo, e hoje esse conceito também de segurança alimentar foi reinventado a partir de 2000, né? Mas até 2000 não era assim. E a soberania alimentar foi, então, pautada na construção dos movimentos campesinos, especialmente a Via Campesina, que tem o primeiro princípio muito importante de discutir a financiarização da terra, né? Discutir os processos de concentração de terra, sejam elas no espaço rural, como também no urbano. Um outro princípio da soberania alimentar, para a gente iniciar esse diálogo, é apostar, quando a gente fala em soberania alimentar, a gente fala em soberania nacional. E a soberania nacional é que vem dos povos, das populações, das comunidades. E quem são essas comunidades?
comunidades campesinas, comunidades da agricultura familiar, comunidades dos povos tradicionais, que a gente inclui quilombolas, indígenas, pescadores, que tem como objetivo a soberania garantir o direito ao alimento saudável, em quantidade nutricional e qualidade nutricional. E o alimento saudável hoje a gente só entende no modo de produção agroecológico, que é um contraponto à produção de uma política agrícola atual, nesse momento também, que aposta no agronegócio, no agrotóxico e nas sementes modificadas geneticamente. Então, a soberania alimentar quer defender o direito dos povos em consumir um alimento saudável, o direito dos povos trabalhadores de produzir esse alimento saudável a nível local, regional, e o direito dos povos de comercializar esse alimento, criando circuitos curtos de comercialização para que todos possam ser incluídos. Então, quero iniciar trazendo isso. Muito bem. Diego, qual é o papel aí, então, do movimento popular nesse tema da soberania alimentar, né, da segurança alimentar, enfim? Então, Marrone, primeiro agradecer o espaço, assim, né, no momento de crise aguda como a gente está, né, sanitária, econômica, enfim, que não é de agora, né, que essa crise, a econômica pelo menos, ela ia estourar, né, em maiores níveis, e ainda veio o coronavírus para agudizar isso, né, em momentos de crise, esses espaços de debate, né, de troca de ideias, de debate de ideias com a sociedade, assim, eles são fundamentais, né, então agradecer pela abertura do espaço aí, pelo mandato aí, pelo Partido dos Trabalhadores ter enxergado também, né, essa movimentação que está sendo feita por aqui, que ela tem o objetivo de justamente fazer o link aí, né, dos movimentos do campo com os movimentos da cidade, né, a gente está num momento de crise, acelerando um processo que é uma luta histórica e de décadas, como a Cristine falou, né, porque diante do problema da fome, que ainda vai nos afetar, né? A gente está vendo várias campanhas de solidariedade hoje, isso elas são fundamentais, elas são importantes, mas a gente, enquanto fórum, enquanto movimento social, enquanto organizações comunitárias aqui em Pelotas, que estão dentro dessa campanha hoje, a gente está pensando um pouco mais a médio e longo prazo, né, Marrone? Porque os efeitos reais da pandemia, eles vão chegar daqui a 2, 3 meses, né? A fome Sim. que está se enfrentando hoje de maneira solidária em todas as periferias, em todo o país, assim, né? Ela é a fome histórica, né, de todo o período da sociedade brasileira. E que se agudiza em alguns momentos, né? A década de 90, como a Cris falou, foi um momento de aumento da fome. Depois a gente experimentou um avanço nas políticas sociais aí, que trouxeram tanto a soberania alimentar, quanto os programas da reforma agrária, né, quanto políticas públicas que chegassem à cidade, né. Então, hoje a gente está, em meio à pandemia, acelerando um processo que é campo e cidade, né. Isso dentro dos movimentos sociais, né, é muito dito, é meio que um lema, né, que se o campo não planta, a cidade não janta, né, e é verdade, né, e a gente está tendo que afinar e acelerar esse processo agora, porque a fome vai pegar a população brasileira, a gente vai ter hiperinflação em alguns produtos, a gente vai ter dificuldade de acesso a produtos, e como a Cris falou, a gente tem toda uma rede e uma cadeia de produção regional, né, ligada aos movimentos da via campesina, aí, com capacidade de larga escala para atender a população, né? E a gente muitas vezes está exportando aí produto e ainda tapado no agrotóxico. Então, nosso papel aqui enquanto movimento, eu gosto de falar muito do movimento comunitário, sabe, Marrone? Porque é isso que está acontecendo, assim. Os movimentos de solidariedade em todo o país, eles são um movimento de fundo comunitário, que é uma coisa que o modelo neoliberal vem, de certa forma, tentando vem corroendo, né, ao longo das décadas. O movimento comunitário, né, o movimento próximo ali de vizinhança, de associação de bairro, de igreja, né, essa relação ali comunitária, assim, ela está aflorando, né, diante de uma pandemia.
e a gente tem que ter a capacidade de potencializar ela e unir isso, políticas públicas, né, com participação popular. Posso contribuir ainda? Claro, só fica... Então, deu uma travada aqui, mas, enfim, a tecnologia, a promessa, a gente vai aprendendo a lidar com ela, né? Cristine, deixa eu adendar aqui o seguinte, a questão do direito, né? Mas eu vou seguir a discussão. Está travando? Mas então, Marrone, eu quero seguir essa discussão no caminho da perspectiva da soberania alimentar, né? Um outro princípio nosso, enquanto Fórum em Defesa da Soberania e campanha de arrecadação, que se inclui outras entidades também, né, é de apostar na defesa dos modos de existir das populações hoje na Terra. E por que eu digo isso? É a defesa do território, é a defesa das comunidades rurais e das comunidades urbanas de permanecer em seu território. É a defesa do direito dessas comunidades de escolher o que vão consumir. Mas aí tem um problema em relação à soberania alimentar. Se a gente olhar a conjuntura que a gente vive, pensando um consumo de qualquer um de nós em um supermercado, a gente não tem mais o direito de consumir um alimento saudável, né? Considerando que a grande maioria hoje, 22% em 2015, 22% dos alimentos consumidos em supermercado já tinham interferência de agrotóxico e transgênico. Então, esse direito de consumir um alimento saudável tem que estar na nossa pauta de discussão em todas as redes de comercialização. A outra questão é que, do ano passado para cá, mais de 400 tipos de venenos foram permitidos pelo Ministério da Agricultura serem distribuídos nas produções. Então, esse direito ao alimento saudável também foi ferido. A gente tem o direito ao alimento enquanto direito humano lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. E em 2010, tardiamente, na minha avaliação, mas ele entra, ainda bem, como direito social. E mesmo assim, esse direito ainda é confundido com um consumo qualquer. Se uma pessoa, por exemplo, consome um alimento sem qualidade nutricional, ela não vai ter a sua fome resolvida. Ela vai se alimentar e logo ali vai ter fome de novo. Então, o nosso compromisso é de publicizar o potencial de produção de alimento saudável, local e regional, considerando diferentes produtores nesses circuitos curtos de produção, que podem, sim, não ser privilégio de um grupo na sociedade que vai consumir um alimento saudável, mas que esse alimento comprometa a gestão local em apostar em política pública e viabilizar esse direito ao alimento de fato para as comunidades periféricas. Então, um outro princípio é esse, é o direito dos territórios, dos modos de existir dessas comunidades, delas poderem escolher o que vão consumir, dos produtores poderem ter incentivo na sua produção e viabilizar essa produção no espaço urbano também, para que seja um consumo coletivo e não de alguns. Eu não consigo ouvir. Eu não discuto, eu também não discuto. Não discuto. Opa, tá travado aqui. Agora melhorou? Então, né, o tema, o conceito de segurança alimentar... Eu estou ouvindo, Cris, eu estou ouvindo. Segue, Marrone. Veio a partir da Primeira Guerra, quando a Europa experimentou uma grande fome e que os povos se deram conta que poderiam ser subjugados, né, por outras nações, principalmente as nações hegemônicas, nesse tema da segurança alimentar. E, bem, de lá para cá, claro,
veio sofrendo modificações no conceito, né? Depois a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como falou a Cristine aqui e tal, e como é difícil isso, né, de se tratar desse tema, em que pese ele tratar da saúde de cada um, como dizia, né, a soberania alimentar é uma via de erradicar, né, doenças. Caiu lá, Cris? Caiu. Quem sabe a gente segue aqui um pouquinho, né? Enquanto o Marrone volta, né? Para o pessoal continuar acompanhando. Falar da campanha, Cris, posso? Pode. Tá voltando. Voltou? E aí. Não. Tá difícil aqui, ó. Eu não sei se é a minha internet aqui. A minha é da net aqui, mas não sei o que está acontecendo aqui, né? São muitos acessos. Bueno. Enfim, mesmo nós aqui no Brasil tendo experimentado, né, um programa potente como o Fome Zero, o programa do PAA, né, que foram experiências vitoriosas, assim, digamos, de conectar isso que o Diego falava, né, da produção orgânica com o consumo. Aqui em Pelotas mesmo nós vivemos no nosso governo uma experiência onde o CAPA foi muito importante, outras cooperativas que compravam alimentos orgânicos e a gente distribuía nas escolas, e também num programa que a gente chamou de Alimentando a Cidadania, que foi 2 anos antes do programa Fome Zero, mas a necessidade que a gente viu quando chegou na prefeitura, que a prefeitura distribuía 250 cestas básicas, isso não fazia nem cosquinha frente à fome que se instalou na cidade. E então, esta articulação, né, da produção no campo com o consumo da cidade, com alimentos orgânicos, primeiro, ele diminui o custo, né, o custo realmente é mais justo para o produtor e mais justo para o consumidor. Então, essa articulação é muito importante. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, é impressionante, porque não se utiliza, né, esses instrumentos nem do PAA, o governo, por exemplo, a gente vê aí no caso dos indígenas, que a FUNAI não tem os alimentos, porque é a CONAB que distribui os alimentos, a CONAB não tem estoques, então ficam as comunidades absolutamente indefesas frente, né, um momento desse como nós estamos vivendo. Posso? Pode. Então, Marrone, bom, e a nossa campanha, ela começou justamente por aí, né, porque a gente discutiu num grande grupo aí que compõe o fórum, né, como a Cris falou, composto por vários grupos e organizações, movimentos sociais e sujeitos envolvidos aí nesse debate. A gente começou justamente por aí, né, que a gente queria fazer uma campanha de combate à fome emergencial, porque a gente está numa pandemia, ok, mas que a gente queria fazer também o debate, a luta por política pública. Então, o primeiro movimento que a gente fez enquanto campanha, essa campanha que está rodando aí, né, que todo mundo recebe os cards e que está indo bem, assim, com a ajuda de todos, assim, né, todos envolvidos diretamente, quem está envolvido voluntariamente, quem está doando, enfim. A primeira ação foi combinar, né, 3 etapas. A primeira é a política de assistência do município, que a política de assistência é uma coisa, é diferente de a gente fazer doação, né? Então, a gente doou para a política de assistência do município, né, via Movimento Sem Terra, 0,5 tonelada de alimento, para a política de assistência, né, para a política de assistência trabalhar com esse alimento. A gente se encontrou com a prefeita aqui, e entregou para ela a sugestão e a proposta, né, de que fossem adquiridas via PA e via PENAI todas as verbas disponíveis via decreto que foi assinado no dia 28 do mês passado, se não me engano, pelo presidente, e um deles diz que é, em caráter emergencial, transformar a merenda escolar em cesta básica para as famílias em vulnerabilidade. Né? A gente está aguardando os desfechos, né, enfim, da flexibilização ou não, se as escolas voltam ou não, né, a gente espera que não volte, né, e que esse dinheiro liberado para o PENAI, né,
foi liberado pelo presidente, parou na cidadania ali, no governo federal, mas tem que vir. É um valor significativo para estados e municípios, transformar a merenda escolar, né, em cesta básica nesse período de pandemia. E isso a gente entregou como sugestão para a prefeita, né. Além da compra pelo PA, né, que se pudesse potencializar isso nesse momento, assim, olhando para o agricultor aí que ainda enfrenta a seca aqui na região. Então a gente fez essa combinação, né, uma doação, né, para a política de assistência a trabalhar com esse alimento. A gente fez o debate da política pública e a proposta da potencialização das políticas públicas que a gente tem vigente ainda, mas, né, talvez com pouco uso, que são essas que tu citou. E a gente abriu uma frente de arrecadação e doações mesmo, que aí é emergencial, aí é questão de enfrentamento da pandemia. Então a gente anda por esses 3 caminhos, assim. Sim. Ainda um outro princípio que eu acho que a gente vai falando, trazendo os princípios. Pode falar, Marlene. Então, um outro princípio... Não ouvi, Cristine. Não, eu disse que eu queria incluir mais um princípio da soberania. A gente vai divulgando a campanha e trazendo qual é a perspectiva que é o pano de fundo, né? Também a denúncia da privatização das sementes, né? Queremos apostar numa produção local com condições de produzir com sementes crioulas, né? Sem nenhuma interferência de nenhuma patente, sem nenhuma interferência de nenhuma privatização da semente. A gente tem, historicamente, acompanhado o município de Canguçu, por exemplo, que tem a feira de sementes crioulas. Isso representa, a nível regional, para nós, potencial de produção de sementes crioulas. É uma forma de defesa da soberania alimentar, é uma forma de defesa dos territórios, é uma forma de defesa da produção camponesa e da agricultura familiar. Então, queria de novo trazer, né, a questão do princípio. E já relacionando com o processo histórico que tu mencionou no início da live, que é o Conceia Municipal, né? A gente, desde 2006, há um movimento de entidades pautando a importância do Conceia. Em 2013, nosso grupo, o grupo que eu faço parte pela Universidade Católica, entra mais diretamente. Em 2015, acontecem 2 eventos no município pautando a necessidade desse Conceia. Um puxado por nós, nosso grupo de pesquisa, Seminário Terra, Água e Alimento, e outro puxado pela Caritas, de Pelotas. Todos eles pautando a importância do Conceia. Em 2018, então, lançamos o fórum. Com o lançamento do fórum surge uma audiência pública e, no final do ano, a lei é promulgada do Conceia, que é a lei que eu anotei aqui, para não esquecer, 6.623, em 2018. Tá? E a gente ainda, em 2019, pautamos uma Conferência Municipal de Segurança Alimentar. De lá, representantes foram para a Conferência Estadual. E agora a gente está entre o mês de abril e maio para consolidar uma plenária virtual para que os representantes da sociedade civil e do governo ocupem esse lugar do Conceia, que é resultado de tanta luta aí. Então, é uma forma de a gente unir soberania alimentar e a política de segurança alimentar reinventada nesse percurso histórico para garantir o direito humano ao alimento. A propósito aqui do que o Diego citou sobre a questão da emergência da seca também, que nós estamos vivendo, né, 2 crises do Rio Grande do Sul. Uma da pandemia, que é o mundo inteiro, e a outra, né, que é esta crise hídrica que nós estamos vivendo, uma seca jamais vista, o pessoal perdendo produção, animais, gente sem água para beber, né, é isso que a gente está vendo aqui na nossa região. E nós, o deputado Edgar Preto, né, levou... Caiu. Tá bem bacana a live, hein? Tá, né? Tá bem bacana. Você... voltou. Voltei. Aí. Não, eu falava o seguinte, ele levou para a nossa bancada o tema do Conceia e o registro de que nós temos algo em torno de 1 milhão de famílias, de pessoas, né, no Rio Grande do Sul, que estão abaixo da linha da pobreza e que, bom, deveriam ser alvo
de uma política de segurança alimentar nesse momento. Junto com isso, o tema da estiagem, né? E levamos isso ao governador, e o governador sempre, né, o gestor sempre naquela posição dos recursos, né, que, bom, também é tarefa da União e tal, mas o Estado não pode se omitir num momento desse que nós estamos vivendo. E nós apresentamos ao governador uma medida para que ele tenha autonomia financeira, né, dele financiar uma folha de pagamento, né, como ele financia o 13º, que ele pudesse financiar uma folha de pagamento agora de maio, enfim, né, os trabalhadores receberiam em dia, os trabalhadores do Estado, e ele teria um caixa de algo em torno de 1.200, 1.300. Bom, para atender esse 1 milhão de famílias, ele precisaria de, em 2 meses, 160 milhões, enfim. Para atender a seca, que não tem um carro-pipa, não tem uma hora-máquina, não tem nada para ajudar, né, principalmente o campo, ele teria esses recursos, né, e mais recursos ainda para enfrentamento da pandemia. Mas até agora, né, nós não recebemos nenhuma resposta, inclusive tratou assim burocraticamente da nossa proposta. De fato, hoje no Rio Grande do Sul nós precisamos de algo em torno aí de 160, 180 milhões para os próximos 60 dias, né, para enfrentamento da fome, né? Então, queria um comentário de você sobre isso, como nós vamos poder somente, claro, a solidariedade é importante, as pessoas estão sensíveis, né, fazendo o que podem para auxiliar os outros, etc., mas como política pública, né, nós necessitamos dessa afirmação como política pública, de dinheiro mesmo novo do Tesouro, para que a gente possa, né, atender, de um lado, né, a compra dessa produção dos agricultores, e de outro lado, fornecimento dessa alimentação, enfim, para aqueles que estão com mais necessidade. Podemos continuar na sequência assim, né, Cris? Eu falo e completo aí, porque a Cris foi minha prof, então eu deixo para ela terminar. Assim. Não, Marrone, e assim, ó, o que é importante, né? A gente contextualizar o tempo que a gente está, né? Que é esse tempo de pandemia, né? Então, esses movimentos de solidariedade, né? Essa angústia, esse anseio da sociedade brasileira, eu tenho discutido isso, né? E vocês devem concordar com isso. Isso tem vários apontamentos que a gente vive um paradigma civilizatório, né? Como foi a Segunda Guerra Mundial, enfim. Diante disso, eu vou continuar, tá, Cris? Uhum. A gente tem um caminho agora a percorrer que desde as ações pontuais ou diárias, cotidianas que a gente tem de trabalho de comunidades, de movimentos sociais, de grupos. Tá voltando a Marrone aí. Marrone, eu estava contextualizando que diante da pandemia a gente tem um trabalho e uma oportunidade, talvez, que a conjuntura nos deu, né? Apesar de ser terrível, né? Eu fiz uma reflexão dominical, porque eu sou bem católico, assim, cristão, né? Domingo eu fiz uma reflexão, coloquei no Facebook até que nós parecíamos estar no meio de um espinhal, né? E no meio desses espinhos tem uma flor, e tu sentir o perfume daquela flor. E tu tá tentando chegar naquela flor para sentir cada vez mais o aroma dela, mas tu não consegue, né? Parece que esse é o momento que a gente vive. E a gente vai ter muito trabalho para andar pelo meio desse espinhal, para chegar perto dessa flor, que talvez seja uma flor chamada paz. Mas a gente vai ter que trilhar esse caminho. Então, ele parte desde lá das comunidades, né, dos movimentos de solidariedade que estão tendo lá, com os movimentos sociais, com as igrejas, enfim, toda essa conjunção de esforços que está tendo agora, a partir do princípio da solidariedade. Vai ter que passar pelas prefeituras, vai ter que passar pelo governo do Estado, né, para não sabermos de que forma, né, da conjuntura nacional que a gente tem, isso chegar no governo federal. Então, um somatório de esforços, né, um somatório de esforços porque a gente está diante de uma crise humanitária, né. Agora, todo mundo, apesar de não poder pegar na mão por causa do coronavírus, mas simbolicamente, todo mundo pegar na mão de todo mundo.
Não tem outra saída nesse momento, né? Então, é essa linha, né? Essa linha que sai aqui das comunidades que a gente teve hoje entregando leite novamente, 7 regiões periféricas aqui, né? Com toda a complexidade urbana que o Brasil tem, né? Que se reproduz aqui em Pelotas em menor escala, mas que é a mesma complexidade em maior escala em Paraisópolis, né? Ou na favela da Rocinha. Então, a gente vai ter que enfrentar essas condições locais, né, e criar essa linha, né, com o poder público municipal, né, com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com o governo do Estado. A gente vai ter que unir esforços, sociedade civil. A gente veio aqui também, eu vim aqui para pedir ajuda, a gente precisa de ajuda para essa campanha, a gente precisa mantê-la viva, né, como eu falei, a fome ela vai chegar daqui a 2, 3 meses, assim, a fome do coronavírus, o mundo do trabalho vai ter uma transformação, mesmo que o comércio abra, ele vai vir pela metade, se a indústria retomar, ela vai vir pela metade, né, e vai ter muito desemprego e a questão de saúde, né, e a gente vai ter que enfrentar isso enquanto movimento social, enquanto sujeito político, né, e a gente vai ter que unir esforços nessa caminhada aí, né, nesse momento tão difícil. Então, né, com isso a gente quer reafirmar que a campanha... Tudo bem. Quer comentar, Cristine? Isso, com isso a gente quer reafirmar que a campanha que nós estamos fazendo parte e o fórum integra essa campanha na perspectiva de um novo projeto civilizatório, né? Que a gente pode não ver ele se realizar agora, mas ele é uma construção. Sim. E esse projeto civilizatório tem a ver com outro tipo de política agrícola, né? Um outro modo de produção agrícola, que é o modo de produção agroecológico, e eu vou bater muito nisso, porque é nisso que essa campanha está envolvida. Esse é o princípio dessa campanha, o alimento saudável em quantidade nutricional e qualidade nutricional. E quem produz alimento saudável são os pequenos. São os agricultores familiares, são os camponeses, são os indígenas, são os quilombolas, são os pescadores. Eles produzem esse alimento sem agrotóxico. Não que não tenham, nesse grupo, também uma produção com agrotóxico, mas eles precisam de incentivo para sair dessa produção do agrotóxico. Então, é um projeto civilizatório para a gente conseguir apostar num outro tipo de humanidade, que talvez a gente não enxergue agora, mas que o coronavírus e a pandemia escancarou, né? E a gente vai estar assistindo crises hídricas, doenças das mais intensas em função do insumo com fertilizante, com agrotóxico, e que a gente precisa falar sobre isso. E por isso também ter um Conselho Municipal de Segurança Alimentar significa ter o acompanhamento dessa produção, desse consumo e dessa comercialização, o acompanhamento da sociedade civil especialmente. O nosso Conselho de Segurança Alimentar ele vai ser composto por representantes das comunidades quilombolas, indígenas, por representantes dos movimentos sociais, por representantes das organizações populares urbanas. Quer dizer, é um conselho muito forte, muito potente, para fazer valer tudo isso que eu falei antes, né? De reunir soberania alimentar, onde há o controle dos povos na produção, no consumo e na comercialização, e a segurança alimentar, que é uma política pública que tem que ser garantida enquanto direito social e não benefício, e não assistencialismo. Nós não estamos trabalhando na perspectiva disso. A gente reúne a política de assistência e a política de segurança alimentar. Isso. Então, né, quando Hipócrates, né, disse... faça do alimento a sua medicina e da medicina o seu alimento, provavelmente ele já sabia, né, dos problemas acometidos nas pessoas sobre alimentação. E penso que também essas iniciativas que nós estamos vendo durante a pandemia são pedagógicas, né? Por exemplo, o tema da renda básica jamais, né, se imaginou que nós pudéssemos, né, ter uma aprovação, né, dessa natureza pelo Congresso Nacional, quando o presidente queria R$200, né, o PT e a esquerda propôs um salário mínimo, enfim, chegamos a este R$600, que outra
outro crime que foi cometido, né, que não se usou o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, né, implantado, estruturado no país inteiro, e que facilmente poderia fazer com que esse recurso chegasse a todas as famílias, né, foram inventar um cadastro, um aplicativo, enfim, né, justamente para as pessoas mais necessitadas, aqueles que, sabe lá, nem acesso à internet têm, com certeza, né, mas, enfim, é um processo pedagógico que serve de luta, né, política para a afirmação das políticas sociais, como essa política social, né, da garantia da soberania alimentar. Tu sabe, Marrone e Cris, né, a gente, enfim, o debate que a gente faz aqui, todo esse debate, os posicionamentos meu e da Cris, a gente tenta com que eles sejam a expressão de um coletivo muito grande que está envolvido nisso, né? E a gente tem claro também que, assim, a gente não vai entregar 1 litro de leite aqui que a gente comprar, ou uma sacola, sem fazer o debate de que modelo de vida que a gente quer, né? Sem fazer o debate de que Estado é esse, né? A gente tem aí abriu-se uma fenda aí, né, entre a defesa do modelo liberal, né, e uma possível caminhada aí num estado de bem-estar social, né. Talvez a gente tenha vivido aí nas décadas democráticas do país, né, a gente viveu um arroxo liberal aí na década de 90, depois a gente teve um avanço aí, né, numa tentativa de modelo de bem-estar social nos anos 2000, né, e aí agora a gente vive quase que um modelo que está se implantando do autoritarismo, assim, né, com algumas manifestações autoritárias, né, não que o Estado esteja como um todo ainda consolidado como autoritário, mas enfim, né, essa complexidade toda que a gente vê na conjuntura nacional. Então, a gente não vai entregar 1 litro de leite sem fazer esse debate. Se a gente entregar 1 litro de leite sem fazer esse debate, aí é como a Cris falou, é assistencialismo, é aquela pessoa que vai no bairro lá, que ela nunca entrou, para entregar 1 litro de leite, para entregar uma sacola e tirar uma foto. E isso não é nosso papel, e a gente não vai fazer isso, e as pessoas que estão envolvidas nisso sabem que a gente não vai fazer isso. Porque a gente vai entrar, né, onde a gente mora também, né, porque a gente também é do bairro, né, a gente vai entrar, a gente vai conversar com os nossos, a gente vai entregar comida para quem tiver com necessidade emergencial, e a gente vai explicar que aquela comida é de qualidade, da onde vem aquela comida, né, e como é que o Estado pode garantir políticas públicas e condições para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida diferente da que ela tem hoje, assim. Então, esse é o papel dos movimentos sociais, assim, uma discussão nacional dos movimentos sociais urbanos, campesinos, né? Bom, qual é o nosso papel? Fazer o papel de que mundo a gente quer. Como é que a gente sai dessa pandemia, né? A gente não pode sair igual a gente entrou, né? Se a gente simplesmente fizer uma campanha de doação, né, e não fizer debate, não conversar com a população, né, não enfrentar as contradições que estão no seio da sociedade brasileira, assim, a gente sai igual a gente entrou, ou pior, né? Então a gente está disposto a fazer esse debate, política pública, Estado, direito, né, e enfrentar uma crise sanitária e de saúde. Tem um outro elemento. Acumulando, né, Diego? Aliás, eu acho que tem 3 grandes lições, já que a gente pode depreender desse momento de pandemia. Uma pena que ele caiu. Mas tem um outro elemento para continuar a live, né? Que nós desejamos. Então, Marrone, aproveitei que tu saiu e vou encerrar a ideia, mas assim, nós desejamos que a população possa escolher o que ela vai consumir. É um momento emergencial onde essa campanha se organizou pensando na qualidade do alimento, apostando também no incentivo da produção camponesa e agrofamiliar, né, da agricultura familiar, mas que tem tempo para acabar,
que a população possa ter o direito de escolher o que vai consumir. Para ela ter esse direito que ela vai consumir, ela precisa ter renda. E aí, sim, outros direitos para serem garantidos e evidenciados como violação de direito, que é o direito ao trabalho, né? Então, esse direito ao trabalho ele precisa ser discutido também. E, por isso, a soberania ela tenta evidenciar, né, a necessidade da posse da reforma agrária e da reforma urbana. Se não houver isso, se não houver participação coletiva, se não houver as populações decidindo sobre esse processo, a soberania vai virar um panfleto, e não é isso que a gente quer. Ela é uma perspectiva, e ela tem princípios, e ela é uma luta mundial traçada aí pela via campesina, e já com outras pessoas inseridas, outras forças, outros sujeitos. Não, eu falava sobre os ensinamentos, né, que a gente está vivendo nesse momento. Primeiro, a terra é a nossa casa, né? E não a nossa cidade, não o nosso bairro, não o nosso estado e não o nosso país. Ou seja, a terra é a nossa casa. E o modo de produção e de exploração que nós vivemos hoje no planeta, né, se todo o cidadão, todo o habitante da Terra tivesse o mesmo padrão de consumo de um americano médio ou de um europeu médio, nós precisaríamos de 4 terras, né? E não tem plano B, como diz a Greta, né, nos puxar as orelhas aí, dizendo que não adianta contrariar a ciência, né? Não tem jeito, não tem como. Então, voltar para aquele padrão de produção, né, ao qual, né, nós vivíamos até então, voltar ao padrão de consumo que nós vivemos até então, né, os padrões de políticas públicas liberais que, como disse aqui o Diego, já em janeiro nós estávamos com a economia em pedaços, né, com o desemprego nas alturas, com o sofrimento enorme de quase 13, 14 milhões de habitantes, né, do país. Tudo isso precisa, né, desse engajamento das comunidades, da população, que a gente fale muito durante a pandemia, porque 3 coisas ficaram claras. Primeiro, a terra é a casa de todos. Segundo, né, o Estado é cada vez mais necessário para fazer as políticas públicas de distribuição dessa riqueza. E terceiro, a política é que decide tudo, né? Para o bem ou para o mal, né, são hoje os gestores públicos, a política que está decidindo, né, os rumos e o enfrentamento dessas pandemias. São coisas negadas, absolutamente, que vêm sendo negadas, né, por todos, nessa onda liberal do primeiro eu, farinha pouca, meu pirão primeiro, né, o individualismo exacerbado que tem levado a esta acumulação, essa desigualdade social enorme, né, uma das maiores do planeta que nós temos aqui no Brasil. Então, eu queria, né, cumprimentar muito vocês por essa ação, né, por essa atitude, por esse engajamento, por essa luta, contar com o nosso mandato também, que a gente tem trabalhado lá na Assembleia Legislativa, muito afinado com os movimentos sociais, né, com os movimentos de luta pela moradia, pela alimentação, pela terra, né, enfim, o direito ao trabalho, né? Então, contar com a ajuda de vocês também nessas formulações, nesse tensionamento que vocês fazem para a sociedade, nessa pedagogia, né, que vocês estão desempenhando agora no momento da pandemia. Então, Marrone, agradecer, então, né, dizer que a gente cumpriu hoje, né, a terceira etapa, digamos assim, ou terceira ou quarta, como eu te falei, a gente entregou uma proposta para a prefeita, entregou uma doação para o município, né, e começou a entrega de leite semanal, né, uma das propostas da campanha, né, e essa semana a gente já fez mais uma entrega em 7 bairros aí, com os grupos ligados ao fórum, com voluntários, né, todo um trabalho de cuidado também para não ter contaminação, né, uso de máscara, higienização, né. A gente, enfim, tem uma campanha longa aí nas redes, aí com card, com tudo, quem quiser se somar, né, a gente está totalmente aberto, porque como a gente falou anteriormente, né, é uma união de esforços aí nesse momento tão delicado, né,
E tem um geógrafo, Marrone, chamado Milton Santos, né, saudoso, né, e que ele fala muito, né, da questão da periferia, né, do homem lento, né, o homem da periferia, os vínculos de solidariedade que existem na periferia, né, nas vilas, nos bairros, naqueles lugares esquecidos ou planejados para um determinado grupo de pessoas estarem, né, na cidade. Ele fala muito que os laços que tem lá, eles não existem no homem rápido, aquele homem ágil que está nos centros urbanos, né? E são esses laços de solidariedade, são esses laços de sentimento, de coração. A essência do povo brasileiro é quem vai tirar o povo brasileiro da crise da pandemia. Queria deixar esse recado, assim, por mais que a gente se envolva, a gente faça campanha, tem um exemplo muito claro disso, que é a questão de Paraisópolis. Lá todo mundo deu uma olhada no que está acontecendo em Paraisópolis. Cada rua tem um prefeito, né, e os aparatos de saúde, enfim, estão à disposição da organização comunitária que a própria comunidade criou. E isso a gente tem que potencializar e resgatar, né, e é isso que a gente contribui. Um grande abraço a todos, obrigado ao pessoal aqui de Pelotas que acompanhou, mandou recado aí, né, e obrigado ao deputado Marrone por abrir o espaço. A gente não vai se furtar de fazer esse debate, como eu te falei, de que mundo a gente quer, de que vida a gente quer, né, e agradecer e desejar uma boa noite a todos. Gil, só aqui para finalizar, para quem está nos assistindo e quer contribuir com a campanha, como faz? Então, a gente tem o Fórum de Soberania Alimentar Pelotas, a página do Facebook, tá? E a gente também tem cards que estão rolando pelos grupos, a gente pode colocar na própria live, agora a gente pode colocar aqui os cards, né, com a conta bancária, né, Marrone, é bem simples o processo, apesar de dele ser, né, ter toda essa complexidade da discussão que a gente traz, e ela é bem pequena nesse tempo, né, ele é bem simples, a gente arrecada de quem quer ser solidário nesse momento, potencializa o pequeno agricultor da região, compra esse alimento e traz para a população em vulnerabilidade social. É isso que a gente está fazendo em síntese, né? Mas claro que tem todo esse debate que a Cristine trouxe por trás. A gente vai colocar ali na própria live, nos comentários, a gente vai colocar qualquer coisa, a página do Fórum de Soberania Alimentar, eu passo para a Cris se despedir. Tudo bem. Obrigado. Parabéns aí, viu, pela iniciativa. Então, gente, quero agradecer também a oportunidade dessa live para a gente publicizar o nosso trabalho, a nossa luta coletiva. Quero ainda reafirmar que a pandemia ela estancar um processo histórico de desigualdade socioambiental, por isso a defesa dos territórios e dos modos de vida nesses territórios, e que essa live oportunizou que a gente pudesse reafirmar de novo essa discussão e essa denúncia dos processos de desigualdade socioambiental, tanto no campo quanto na cidade, ou tanto na área urbana quanto na área rural, e que, então, essa nossa luta ela vai para além, né? A gente pretende continuar por muito tempo fortalecendo alianças e denunciando todos esses processos. Nossa campanha continua, a gente solicita a contribuição, a aliança de todos para que a gente possa continuar na arrecadação nesse período do Covid. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, a participação de vocês, prazer, de cumprimentar pelo trabalho, e estamos juntos na luta aí. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.